contar uma piada muito ruim para começar. Ontem eu estava chegando aqui no congresso e uma pessoa mais velha estava procurando a chave debaixo de um poste. E aí procurava, umas 3 pessoas começaram a ajudar e falaram assim, mas escuta, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Ela falou, não, eu perdi lá no hotel, mas aqui está mais iluminado. A piada é ruim. Ri, gente. Ok, o problema é o seguinte, essa é a história da humanidade em busca de Deus. Essa é a história do homem procurando Deus. Está sempre querendo um poste, um lugar mais cômodo, um lugar mais iluminado, achando que vai encontrar. Então, pera lá. Vamos pensar um pouco. Há algum tempo atrás, o pessoal andava nos barcos aí de madeira. Para ir de Goiânia a Belo Horizonte demorava 3 meses. E então ficava olhando para o céu e imaginava que o céu era uma cortina que as estrelas estavam pregadas. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, o cara falando que a Terra é plana. Bom, a questão é o seguinte, o mundo era muito mais simples, bem mais simples do que é hoje. Porque todo mundo imaginava que a Terra era o centro do universo. Acontece que um sujeito bem curioso, chamado Galileu Galilei, descobriu um equipamentozinho chamado telescópio. E esse indivíduo resolveu fazer o quê? Espiar. Olhar onde ninguém tinha olhado. Sair do poste que está iluminado e procurar onde tem que procurar. E o que ele descobriu? Descobriu uma coisa que deixou todo mundo muito irritado. A Terra não era o centro do universo e a Terra não estava lá com essas coisas todas. Hashtag não somos os únicos. O negócio foi o seguinte, a igreja chamou Galileu Galilei para se explicar e disseram para ele, olha, esse negócio que você está dizendo aí que a Terra gira em torno do Sol, na Bíblia diz que tudo gira em torno da Terra, então você vai retificar essa afirmação sua. O Galileu, que era muito inteligente, achou melhor não perder a cabeça naquele momento, literalmente, então disse assim, não, eu me equivoquei. Tudo gira em torno da Terra. E depois que o pessoal foi embora, desfez o tribunal, ele falou assim, mas que gira, gira. Porque ele estava observando, foi o que vocês fizeram agora. Estão experimentando. E quando você vê, quando você experimenta, quando você observa, não tem esse negócio de eu acho. Eu acho fica para trás quando eu estou diante de um experimento. Então isso significa que com Galileu Galilei, a ciência descolou-se da filosofia e da teologia e passou a experimentar, fazer testes. E fazendo testes, descobriu coisas extraordinárias. Eu vou pular um pouquinho nessa história. Todo mundo já deve ter conhecido um sujeito que não cortava cabelo direito. Eu acho que o corte era muito caro naquela época, 1905, ele andava com o cabelo todo espetado, o nome dele é Albert Einstein. O Einstein andou fazendo uns cálculos lá, imagina o que ele descobriu? Na equação da relatividade, ele descobriu que o universo estava expandindo. No cálculo. Mas aí, adivinha? É difícil para a gente ter que admitir que não sabe. É muito mais cômodo você achar que já chegou. É por isso que o Sócrates sempre dizia, o cara mais sábio de todos é aquele que duvida do que ele conhece. É aquele que está sempre buscando o que ele não sabe, o que eu não sei. Então todo dia, quando você estiver tomando o café da manhã, faça essa pergunta, o que eu não sei? O que eu não sei? O Einstein então chegou aos cálculos e falou, caramba, o universo se expandindo, isso está errado. Então ele deu uma mexida. Deu uma mexida na equação. Colocou um sinalzinho lá chamado constante gravitacional. Foi meio que uma coxambrada. O árbitro não estava vendo, estava na área. Aquela história. Colocou a constante gravitacional,
para que o universo ficasse estático, para que tudo ficasse parado, tudo paradinho, girando, mas tudo com a mesma distância. Acontece que um sujeito chamado Halley, e não é o da motocicleta, é o astrônomo, ele observou ondas de rádio, e adivinha o que esse sujeito descobriu? Ele descobriu por que aquelas televisões antigas da sua avó ficavam chuviscando. Radiação de fundo. E comprovou experimentalmente que o universo está em expansão. O universo está se expandindo. Então, todo mundo de cabelo em pé, todo mundo aterrorizado. Por quê? Porque o universo começou a ficar maior do que a gente estava disposto a aceitar. Imaginem, quem aqui já viu Games of Thrones? É muito mais fácil você imaginar que Deus é um rei que está sentado num trono dando ordem para as pessoas. Você não acha mais simples? Afinal de contas, ele está em algum lugar fixo, de lá ele fica olhando, geralmente vigiando e dizendo, isso está certo, isso está errado. O problema é que quando você encontra um universo em que um sistema solar, eu vou citar um deles. Se você entrar numa aeronave que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, peraí, o avião que eu peguei de Belo Horizonte a Goiânia anda a 800 quilômetros por hora. 800 quilômetros por hora. Ele demora 1h20 para chegar em Goiânia. Eu estou falando de um avião que anda a 300 mil quilômetros por segundo. Se você entrar hoje nesse avião com destino ao sistema solar de Capela, você vai demorar 42 anos. 42 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para chegar em um dos sistemas mais próximos do nosso sistema solar. As coisas começaram a se complicar demais. E complicou mais ainda. Nós sabemos que existem galáxias que, se você entrar numa aeronave hoje na velocidade da luz, você vai demorar bilhões de anos para chegar nela. Isso significa que você entra hoje espírito imperfeito, chega lá espírito puro. Com um universo assim, desafiador, o que é Deus? O que é Deus? As pessoas começaram a ficar apavoradas. E eu não estou falando de pessoas comuns, hein? Eu estou falando, por exemplo, de um dos maiores físicos da nossa história, Albert Einstein. Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade, mas no mesmo tempo, uma turma descobriu a física quântica. E o Einstein começou a falar, Deus não joga dados, Deus não pode ter feito isso, Deus não pode ter feito aquilo. E um amigo dele, que era um físico quântico, escreveu para Einstein assim, Einstein, para de falar o que Deus tem que fazer. Deixa Deus agir. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Você não determina o que Deus faz. E as coisas se complicaram um pouquinho. Se complicaram como? Todo mundo aqui já deve ter estudado. Quem está aí no ensino médio? Quem está no ensino médio? Opa, Enem. Ninguém, Enem não, só ensino médio. Ensino fundamental, 6ª, 9ª. O pessoal está estudando ciência aí. Quem está estudando física? Opa, a turminha está esperta. Ei, o que Einstein descobriu? Eu estou aqui parado? Não. Depende do referencial. Mas Einstein descobriu uma coisa interessante. Eu estou parado? Não, eu estou andando agora no tempo. Isso mesmo. E se eu começar a andar a 150 mil quilômetros por segundo, metade da velocidade da luz, sabe o que acontece? Eu transformo o deslocamento no tempo por deslocamento no espaço.
Isso significa que, se você viajar na metade da velocidade da luz, o tempo anda mais devagar para você. Por quê? Porque você converte deslocamento no tempo em deslocamento no espaço. Isso significa que um raio de luz andando na velocidade da luz, o que acontece? O tempo para. O tempo para. Parou. Não tem tempo. Einstein descobriu essas coisas muito malucas. Muito malucas. O pessoal sabe aqui que Isaac Newton tinha descoberto a lei da gravitação universal. Gravidade é igual constante gravitacional vezes o produto das massas, m1 vezes m2, dividido pela distância ao quadrado. Eita, física. Mas o que acontece aqui? Qual o problema dessa equação? Qual a velocidade da gravidade? Infinita. Infinita. Na equação de Newton, a gravidade tem velocidade infinita. E Einstein havia descoberto que nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é o limite de velocidade para a matéria, para tudo que tem massa. Então o que ele postulou? Adivinhe? Einstein postulou que a gravidade não é uma força que se transmite. Não é uma força que se transmite. A gravidade é uma dobra. É como se você amassasse o espaço-tempo. Hã? Amassar o espaço-tempo? Que história é essa? Na teoria da relatividade, o tempo e espaço, que é uma coisa só, não existe só espaço. Entre eu e você, existe espaço e tempo. Espaço e tempo. E o espaço-tempo é um lençol. Você estica e contrai. Estica e contrai. Quando você coloca um corpo de massa muito pesado, o que ele faz com o espaço-tempo? Ele curva o espaço-tempo. E isso é a gravidade. Qualquer corpo que chegar nesse lençol e for curvo, ele tem uma tendência de cair. Gente, que coisa louca. Isso é muito doido. Porque perguntaram para Einstein assim: ok, Einstein, então você está dizendo que o espaço é alguma coisa? Porque a minha mãe me ensinou que espaço é uma coisa vazia que está entre eu e ela. Faz a experiência aí. Entre eu e aquela barraca lá do fundo, existe um espaço. Então eu imagino que existe um vazio. Engano. E o Einstein respondeu: não. Na minha teoria, o espaço-tempo é algo. É algo. É matéria. Você não consegue pegar, mas é algo. Interage com a matéria. Não é uma abstração. Pois bem, gente, o negócio vai complicar um pouquinho mais. Vocês sabiam que existe casamento entre elétrons? Existe. Quando um elétron casa com o outro, eles começam a dançar uma valsa. Um gira para a direita, o outro gira para a esquerda. O problema é o seguinte: se você separá-los numa distância extraordinariamente grande, se você pegar a esposa e fazê-la girar ao contrário, o marido instantaneamente gira ao contrário. Mas espera aí, que iPhone é esse que eles têm para comunicar um com o outro? Então a física quântica descobriu uma coisa muito interessante. As partículas interagem uma com a outra de modo não local. Não importa o espaço, não importa a distância. Está ficando complicado. Surgiu um sujeito chamado Casimir. O que esse cara fez? Ele raciocinou assim: ei, o pessoal está falando que espaço, que o universo é um vácuo, é um vazio. Então vamos fazer uma experiência. Se você colocar um navio
do lado do outro e aproximar muito eles, o que acontece? Eles se chocam. Por quê? Porque a pressão da água que está entre eles é menor do que a pressão da água que está fora. Então a água que está nas laterais empurram os navios. Por isso que os navios têm que manter uma certa distância. E é por isso que um barquinho, quando se aproxima de um navio muito grande, ele tem que manter uma distância, porque senão ele é sugado. O que esse sujeito fez? Pegou duas plaquinhas muito finas. Pensa numa coisa muito fina. Duas plaquinhas. E colocou no vácuo. No vácuo. E aproximou. E ele pensou assim, escuta, se não tiver nada, eu posso aproximar quanto que eu quiser. Não vai acontecer nada, porque não tem nada. Não tem nada fora, não tem nada entre as placas. Não vai ter diferença de pressão. Errado. Quando ele aproximou as plaquinhas, elas se juntaram. O que descobriram então? Que não existe vazio. Não existe vazio. Tudo que a gente acha que é vazio está preenchido por um campo chamado campo de Higgs. É o Higgs, do bóson de Higgs. Campo de Higgs. Não há vazio. E aqui eu queria chegar no cerne da questão. O universo que está em expansão, campo de Higgs, o universo que é um balão, já estão falando em vários balões, vários universos, por quê? Por causa do efeito gravitacional. Acontece que hoje a física tem duas áreas, a relatividade e a física quântica, e elas não conversam entre si. As leis que valem para o macro não valem para o micro. O que significa isso, gente? Significa que nós temos uma maravilha nas mãos. Deus, como diz Gilberto Gil, esse vago Deus por detrás do detrás. Deus está por trás do detrás, do detrás, do detrás. Ele é a causa primária. Muitos universos. Uma das tentativas da física hoje é unificar a física quântica com a teoria da relatividade. E o que eles chegaram a uma conclusão? Teve uma turma que partiu da relatividade e criou a teoria da gravidade por laços. E a outra turma partiu da física quântica e criou a teoria das cordas. Nenhuma das teorias tem confirmação nenhuma. Elas brigam, cada uma diz que é melhor que a outra, mas elas concordam em um ponto. Em um ponto. O espaço e o tempo não é um ente fundamental do universo. O espaço e o tempo é como aquele Lego que vocês montaram. Ele é uma construção. Portanto, ele pode ser decomposto em unidades básicas. Agora, escuta aqui. Como é a unidade que forma o espaço? Você pode falar que a pecinha de Lego que cria o espaço tem tamanho? Não, o tamanho só existe depois que eu criei o espaço. Então, antes do espaço-tempo, as unidades fundamentais do universo não possuem espaço e não possuem tempo. E você deve estar pensando, meu Deus, que palestra maluca. Pois bem, se você pegar o livro A Gênese, você verá que já em 1868 os espíritos disseram isso, tudo que eu disse agora a Kardec. E explicaram. Deus é a inteligência suprema. Então, de uma coisa eu tenho certeza. Se tem uma dos diplomas que Deus tem, é de físico. O outro é de matemático. E não há matemático e nem físico superior a ele. Deus está numa realidade em que não há espaço e não há tempo. Portanto, não adianta você vir falar, quando que Deus começou? Isso
você só pode perguntar se você estiver dentro do espaço-tempo. Fora do espaço-tempo, essa pergunta não faz sentido. Então, bem-vindos ao novo mundo que o Espiritismo abriu para a humanidade. E se a sua cabeça está saindo um pouquinho de fumaça, agora vai pegar fogo. No capítulo O Papel da Ciência na Gênese, para terminar, item 16, Kardec diz assim: até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Todo mundo que ia estudar alguma coisa de espiritualidade colocava um turbante na cabeça, um brinco, alguma coisa exótica para falar que ele estava estudando espiritualidade. No Espiritismo, o estudo do elemento espiritual é inteiramente experimental. Opa, feira de ciência. Com o auxílio da faculdade mediúnica, hoje mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou na posse de um novo instrumento de observação, a mediunidade. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo dos astros e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Pois bem, com a mediunidade, nós lançamos um instrumento e passamos a examinar o mundo espiritual. Os físicos ainda estão se estapeando para juntar relatividade com física quântica, isso para explicar a matéria. E nós já estamos penetrando no elemento espiritual. E Deus? Olha, Deus está por trás do detrás, do detrás, do detrás. Mas uma coisa eu posso te assegurar: como toda a criação está mergulhada no fluido cósmico, adivinhe, todos os átomos do seu corpo, todos os elementos constitutivos do seu espírito, todo o universo infinito está mergulhado em Deus. Então, não importa se você está fazendo prece olhando para baixo, olhando para a direita, olhando para a esquerda, não existe fora de Deus, só existe dentro. Bem-vindo à nova era da humanidade. No mais, que venha o Capitão Kirk e Spock para a gente estudar a Gênese. Um abraço. Muito obrigado.